Bom dia a todos. Eu me chamo Antônio Martim, eu sou o presidente da AGSSO, que é a Associação de Gestores de Saúde e Segurança Ocupacional. Nós estamos aqui, né, em conjunto com a CN Saúde, que é a Confederação Nacional da Saúde, e da BRH São Paulo, né, através do Comitê de Apoio Legislativo, que é o CORALI, né, nós estamos divulgando e fazendo esse evento, trazendo, né, um pessoal de altíssimo gabarito do governo que estão participando ativamente das renovações e modernização das NRs, para que seja feito, de fato, aí um debate e uma série de esclarecimentos sobre as mudanças, né? Eu gostaria também de informar aqui que esse evento está sendo gravado, né, e posteriormente também vai ser publicado no site da GSSO. Então, as pessoas que estão aqui participando e que por acaso têm colegas aí que não puderam participar vão ter a chance de ver a nossa reunião posteriormente. Tá? As perguntas elas podem ser feitas pelo site, tá? E a gente, ao final do evento, a gente vai encaminhar essas perguntas para os participantes. A ideia é que a gente tenha um tempo para fazer uma sessãozinha ali de perguntas e respostas. E aquelas que, obviamente, não derem tempo, a gente encaminha para os participantes do evento aqui, que eles, tenho certeza, terão o maior prazer em esclarecer a sociedade sobre as questões que estão aí né, preocupando as pessoas. Tá? Um outro ponto que eu queria também destacar é que a gente está disponibilizando, né, na descrição ali do evento um link para aquelas pessoas que queiram mais informações sobre a GSSO, sobre o trabalho que nós fazemos, vai estar disponível ali, né? Mas, resumidamente, a GSSO é uma associação que congrega empresas da área de saúde e segurança do trabalho no Brasil, que tem como principal bandeira fazer, né, as práticas nessa área de maneira a cumprir todas as questões legais, né, e a operar com seriedade o trabalho que a gente precisa desenvolver e cumprir aí a nossa missão para a nossa sociedade. Tá? Logo na sequência aqui, a gente, antes até de iniciar a reunião, a gente vai apresentar um vídeo institucional da GSSO, é um vídeo curtinho, mas é importante para vocês entenderem o papel e a atividade da associação. E, como eu disse, caso queiram mais informações, por favor, cliquem no link ali do descritivo, que a gente vai ter o maior prazer aí de atender pessoas que estejam aí, né, com interesse ou em se associar ou em ter mais informações sobre o trabalho que nós fazemos. Tá? Pode, por favor, entrar com o vídeo institucional. E, na sequência, quem vai voltar falando é o Paulo Zaia. Paulo Zaia é vice-presidente também da associação, e aí ele vai iniciar apresentando os palestrantes. Ok? Você sabia? O Brasil tem 35 milhões de trabalhadores registrados em carteira, que por obrigação legal passam por avaliações dentro dos programas de medicina do trabalho. Agora imagine o que podemos fazer por eles, o que podemos fazer pelo Brasil. Nós imaginamos. Conheça a AGSSO, Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. A nossa missão: obter a excelência nos serviços de gestão de segurança e saúde ocupacional prestados pelas empresas do setor, para sermos protagonistas nos esforços para a redução dos índices de doenças e acidentes de trabalho em nosso país. Como? Promovendo a motivação e o engajamento com a empresa, a integração e a melhoria do clima organizacional, o comparecimento ao trabalho e menores taxas de absenteísmo, maior produtividade e melhores negócios. Motivação, integração, comparecimento, produtividade. O resultado é mais qualidade de vida para o trabalhador e sua família.
Nós somos uma associação de líderes. As maiores empresas do setor de saúde e segurança ocupacional. Uma associação para liderar o segmento rumo a grandes melhorias. Para você, para o trabalhador, para o Brasil. A GSSO. A saúde e a segurança em primeiro lugar. Saiba mais acessando o nosso site agsso.org.br. Acho que todo mundo que está escutando a gente está interessado em entender um pouquinho, as novidades das NRs, né, principalmente NR1, GRO, o PCMSO e NR17, NR9. Então a gente trouxe aqui convidados aí mais que ilustres para falar com a gente um pouquinho sobre isso. O Antônio me apresentou, eu sou Paulo Zaia, sou médico do trabalho, vice-presidente da AGSSO, Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, e o primeiro convidado que a gente vai ter aqui o prazer de escutar é o Rômulo Machado. O Rômulo é auditor fiscal do trabalho, subsecretário de Inspeção do Trabalho e Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, coordenador da CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, e durante essa exposição, o Rômulo vai falar um pouquinho da modernização, da NR, da gestão, principalmente, que traz as novas legislações, e também um pouquinho aí, rapidamente, sobre em que momento que estão as discussões de NR4 e NR5. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado pelo aceitar o convite, e a palavra é sua. Maravilha, Paulo, muito obrigado. Muito bom dia aí para todos que nos acompanham. Paulo, eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Peço a gentileza que me informem se chegou aí. Já estamos vendo, Rômulo. Tá, maravilha. Vamos lá então. Bem, o desafio, né, que me foi pautado era falar sobre a questão da revisão das NRs e as perspectivas para 2021. Eu confesso que sempre que vou fazer qualquer tipo de apresentação, eu busco trazer uma contextualização macro de modo que todos possam entender o momento atual, entender o que nos trouxe para este momento e apontar a direção que nós devemos ir, para a direção em que nós estamos caminhando. Tá? Então, mais do que falar novamente sobre calendário de NR, agenda regulatória, mais do que falar sobre esses aspectos, né, citar especificamente alguma questão específica de NR1, de gestão, tudo isso eu tenho certeza que aí na sequência nós vamos ter aí o colega Carlos Eduardo e o Mauro Miller, que vão abordar com essa profundidade. Então, enquanto subsecretário de Inspeção do Trabalho, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho de uma visão mais macro de onde esse tema está inserido e qual o contexto de inserção desse tema na sociedade brasileira, na sociedade e no mundo hoje. Então, vamos lá. A gente fala muito de revisão de NR, e esse é um tema que foi fortemente pautado aí desde 2019, né? Por mais que a gente saiba que esse já é um trabalho que é feito de forma tripartite de longa data, lá, né, desde lá da década de 90, essa questão do processo de revisão das NRs a partir de 2019 ganhou um grande destaque. E acabamos falando muito de revisão de norma, e às vezes alguns perdem o foco sobre qual que é o nosso real objetivo. Então, o nosso real objetivo é mais do que rever as normas, é mais do que ter um conjunto normativo racional, inteligente, desburocratizado e que, de fato, promova melhoria nos ambientes de trabalho. O nosso grande objetivo, o que nos move, é a busca por uma efetiva redução dos acidentes de trabalho que acontecem em nosso país.
e, como consequência dessa redução dos acidentes de trabalho, trabalhamos também pela promoção do trabalho decente. Mas o que seria esse trabalho decente? Quais os benefícios disso? Trabalho decente é conceituado pela Organização Internacional do Trabalho como aquele trabalho produtivo e de qualidade, trabalho que é adequadamente remunerado e um trabalho exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Segurança e dignidade. Então, é importante termos em mente que o que almejamos é alcançar o trabalho decente para todos os nossos trabalhadores, para todo o nosso conjunto, para todo o nosso país. O trabalho decente também é condição fundamental para superação da pobreza, para redução de desigualdades, garantia de governabilidade democrática e desenvolvimento sustentável. Então, as normas regulamentadoras são parte desse caminho que nos levará à promoção do trabalho decente, que nos levará a superar a pobreza, a reduzir desigualdades e ao desenvolvimento sustentável. E a questão do trabalho decente é algo que tem ganhado cada vez maior força, né? E aqui eu trago para vocês, destacando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. É a junção dessas duas vertentes, dessas duas dimensões. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. E segurança e saúde no trabalho é condição fundamental para a garantia desse trabalho decente, para a garantia desse crescimento econômico sustentável. Essa pauta está também muito presente, muito fortemente presente no âmbito da OCDE. Então, tem diversas publicações da OCDE que abordam a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nos quais estão inseridos o trabalho decente. E isso não é somente coisa, né, de organismos internacionais, pautas de organismos internacionais. Nós tivemos aí, no ano passado, a publicação do decreto número 10.531 de 2021, que instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. O principal objetivo desse decreto e dessa estratégia é definir a visão de longo prazo para uma atuação estável e coerente dos órgãos e das entidades da administração pública federal. Atuação estável e coerente. É isso que estamos construindo em todo o processo de revisão das NRs. E qual que é o desafio disso tudo? Efetivar os direitos humanos fundamentais e a cidadania. E aí, dentro do rol desses desafios, está lá, fortalecer os mecanismos de combate ao trabalho escravo infantil e de acesso ao trabalho decente para todos. Segurança e saúde no trabalho está intimamente ligada, está intimamente relacionada com a efetivação dos direitos humanos fundamentais, da cidadania. Então, todo o processo de revisão das NRs passa por essas questões. Além disso, está muito em voga a agenda ESG, Meio Ambiente, Social e Governança. Essa é uma agenda que quem acompanha aí mercado financeiro, Banco Central, enfim, a questão das práticas ambientais, sociais e de governança das organizações é algo que tem se tornado cada vez mais forte e tenho certeza que isso vai ser muito presente na próxima década, né? Vivemos todo aí um contexto de pandemia, de dificuldades relacionadas à pandemia, e tenho certeza que na próxima década essa agenda, né, de meio ambiente, social e governança dentro das organizações vão ganhar cada vez mais força. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque daquela primeira tela que eu falava em, olha, redução de acidentes de trabalho, promoção de trabalho decente, as normas regulamentadoras, elas são parte desse processo que nos leva a atingir o objetivo desejado. Então,
aqui eu expandi um pouco essa nossa seta e nós poderíamos ter diversas outras etapas, diversos outros quadradinhos aqui. Então, a revisão das NRs é um passo para nós atingirmos os nossos objetivos. Precisamos construir estratégias de implementação dessas NRs, porque não vai adiantar ter um conjunto normativo moderno, mas o melhor conjunto normativo do mundo, se a gente não tiver estratégias efetivas de implementação. Precisamos avançar nos diálogos setoriais, no diálogo com a sociedade, e essas novas ferramentas, como a que nós estamos usando aqui hoje, é um importante mecanismo para que possamos ter uma sinergia de esforços que nos levem efetivamente à redução dos acidentes de trabalho. Esse é o nosso grande objetivo. E aí, mirando esse nosso objetivo e falando um pouquinho mais especificamente sobre a questão do processo de revisão das NRs, esse é um processo que a gente conduz ali desde 2019, mas é um processo, como eu disse, CTPP existe aí desde 1996. As primeiras experiências tripartites foram ali em 93, 94. Então, é um processo que tem uma maturidade muito grande. Nós temos registros em atas da CTPP de 2007, senhores, que já se falava da necessidade de simplificar e desburocratizar as nossas NRs, da necessidade de harmonizar as normas. Isso ata de 2007. Ao longo de toda a década de 2010, ao longo de toda essa década, em diversos momentos, conforme registros em ata da CTPP, todas as bancadas, bancada de governo, de trabalhadores e de empregadores, pautavam a necessidade de se promover um processo racional, sistematizado e organizado de revisão de todo o nosso conjunto normativo de segurança e saúde no trabalho. Então, nesse contexto, nós tivemos ali em 2014, 15, mais ou menos, um projeto inserido, um trabalho que foi inserido no âmbito de um projeto Brasil-União Europeia, no Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia, em que nós podemos aprofundar a discussão sobre o processo de normatização. Na sequência disso, nós tivemos ainda um colega que trabalha efetivamente, trabalha muito nesses nossos grupos, fazendo uma dissertação de mestrado aprofundando essas discussões sobre o processo de revisão das NRs. Então, foi todo um acúmulo de conhecimento que nos possibilitou a chegar no momento de 2019 e iniciar todo esse processo. Isso sem falar nas nossas comissões nacionais tripartites temáticas, nas quais havia grande acúmulo de conhecimento técnico especializado sobre as NRs. Então, o processo, e aí falando em perspectivas para 2021, nós seguiremos com um processo com diretrizes claras, que é simplificar, desburocratizar e harmonizar as nossas NRs, sem jamais deixar de lado a necessária proteção ao trabalhador, buscando normas modernas e racionais. É um processo transparente, né? Nós fazemos aí audiências públicas, consultas públicas, toda a construção tripartite é realizada no seio da CTPP. Além disso, estamos fazendo, né, iniciamos ali no final do ano passado, as tomadas públicas de subsídios para a identificação dos problemas regulatórios, ou seja, nós estamos acrescentando uma etapa e possibilitando que a sociedade nos aponte os problemas regulatórios. Isso é uma fase prévia à própria construção do texto normativo. Então, isso só reforça o nosso compromisso com a transparência, com a responsabilidade técnica e com a condução correta de todo esse processo de revisão do nosso marco regulatório de segurança e saúde no trabalho. Especificamente, em relação a esse processo, o objetivo é termos um sistema normativo íntegro, harmônico, moderno e com conceitos claros, que nos possibilite reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais, que garanta proteção e segurança jurídica para todos, garanta proteção e segurança jurídica para trabalhadores, empregadores e operadores dessas normas,
a clareza, a precisão de um texto normativo é fundamental para trazer esse tipo de garantia. E também para que favoreça geração de emprego e renda, especialmente nesse momento tão difícil pelo qual passa o país e o mundo. Aqui no âmbito dos processos, né, nós já tivemos aí a conclusão das dos processos de revisão das NRs 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15 e 16 eu coloco com asterisco, porque foram ou alteração em anexos ou ajustes pontuais. Revisão geral da NR 18, DNR 20, 24 e 31. E em todas essas normas, nós alcançamos praticamente 100% de consenso, né? Acho que de todas essas, em 10 foi 100% de consenso, e onde não foi consenso pleno foi acima de 95% de consenso. Isso mostra o quê? Responsabilidade técnica na condução e na construção, no diálogo com trabalhadores e empregadores. E aí, não vou ficar me estendendo aqui, mas nós temos diversos exemplos de que é possível construir normas mais racionais, modernas, normas que previnam o melhor acidente, que não precarizem nada o trabalho, a condição de trabalho para o trabalhador e que tenha redução de custos. Então, é possível, dentro de racionalidade e inteligência, combinar aí a questão da necessidade de estímulos ao crescimento econômico com a necessária proteção do trabalhador. Tá? Em relação a 2021, né, as nossas perspectivas, nós temos aí a agenda regulatória da CTPP, que é uma agenda regulatória pública, está no nosso site, no site da Inspeção do Trabalho, e é uma agenda que ela não é estanque, é uma agenda que constantemente estamos em diálogo com as bancadas de trabalhadores e empregadores, promovendo os ajustes necessários. Por quê? Porque há responsabilidade no amadurecimento das discussões técnicas realizadas. Então, essa é uma agenda, é uma perspectiva, é o que nós almejamos, mas eventualmente podem ser necessários ajustes, como já promovemos em outros anos e já promovemos também nesse ano. Como próximos passos, eu destaco aí, nós estamos na fase final de revisão da portaria 1224. Essa portaria, a portaria que estabelece o rito da CTPP, estamos fazendo uma revisão desta portaria, adequando a mesma ao decreto número 10.411 de 2020, que disciplinou o uso da análise de impacto regulatório no âmbito da administração pública. A análise de impacto regulatório, no âmbito desse decreto, ela passa a produzir efeitos para o Ministério da Economia, logo, para nós, a partir do dia 15 de abril. Então, nós estamos aí revisando a portaria e harmonizando os termos desta portaria com o decreto 10.411, que traz aí os requisitos da análise de impacto regulatório, traz todo um detalhamento da análise de impacto regulatório. Tá? Em relação a essa portaria, da mesma forma, nós submetemos essa portaria para análise da CTPP na nossa última reunião realizada e tivemos aí consenso nela em praticamente todo o texto, só teve um artigo específico sobre normas de natureza administrativa que não houve consenso quanto à sua redação. Tá? Em linhas gerais, o próximo passo em termos de CTPP, próxima reunião, será nos dias 11 e 12 de maio, né? 11 e 12 de maio está agendada a próxima reunião da CTPP, no qual estão na pauta as discussões finais, digo finais porque NR 5 e 17 já foram objeto de discussão na CTPP em algumas reuniões, então teremos aí a discussão final das NR 5, que é a da CIPA, 17, que é a ergonomia, 19, que trata de explosivos, e 30, que é do trabalho aquaviário, né? Então, até essa ocasião, nós já teremos a análise de impacto regulatório dessas normas elaborada nos termos do decreto 10.411, seguindo lá o que está prescrito no decreto 10.411, e faremos também a discussão final do texto dessas normas, né? Ainda sob a ótica, né, da prevenção de acidentes, da redução dos acidentes de trabalho,
eu queria aproveitar, e já encerrando, para não me estender demais, eu queria aproveitar e convidar a todos que nos acompanham, especialmente os nossos anfitriões, os colegas da GSSO, para que nós tenhamos em 2021 uma grande Campate. Está aí, o tema da nossa Campate 2021 vai ser Segurança e Saúde no Trabalho, um valor para o Brasil. Então, gostaria de convidar a todos para que se empenhem na Campate, para que façam a adesão das suas organizações à Campate, de modo que nós possamos ter a capacidade de efetivamente levar e transformar e implementar uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho no Brasil. Como eu disse, NRs são um meio para que possamos atingir o nosso objetivo, que é a redução dos acidentes de trabalho. E, em relação à Campate, chamo a atenção e desde já convido todos que estão nos acompanhando para que participem da abertura da nossa Campate no dia 7 de abril, às 9 horas, no canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, no canal da ENIT, no YouTube. Teremos a participação do OIT Brasil, do secretário do Trabalho, do secretário especial de Previdência e Trabalho. Então, vai ser um evento muito interessante e que possamos todos agregar esforços para que possamos, enfim, ter uma efetiva redução, uma redução ainda maior dos acidentes de trabalho no nosso país. Senhores, é isso, está aí o meu e-mail, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar conversando com todos vocês. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Obrigado por a excelente apresentação. Obrigado aí por ter, acho que, divulgado, inclusive, tudo que vou falar nós, porque enquanto a GSSO somos também assessores técnicos da CN Saúde, então a gente participa das reuniões do CTPP aí, nesse processo de construção, tentando ajudar aí o país a melhorar, sem dúvida. Então, obrigado por divulgar mais ainda esse trabalho. E agora a gente vai escutar o outro colega, Carlos Eduardo Ferreira Rodrigues, o Cadu, né? O Carlos Eduardo é auditor fiscal do trabalho, coordenador do grupo de trabalho tripartite da revisão da NR7, membro da revisão também da NR1, médico do trabalho, mestre em saúde pública pela Fiocruz, e agora o papo é com você, Carlos Eduardo. Estranho falar, mas Carlos Eduardo, a gente faz de cada um, mas bem-vindo, muito obrigado também. Fica aí a sua palavra, por favor. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agradeço aí a oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito para participar desse evento. Acho que é muito importante a gente sempre poder levar essas informações sobre essas novas NRs para um maior grupo de pessoas, né? E parabéns pelo trabalho da GSSO nesse sentido, né? Então, para a gente não perder tempo, eu vou fazer a minha apresentação. Nós vamos estar discutindo, a gente vai estar conversando aqui, basicamente, sobre nós vamos estar discutindo aqui sobre a NR7 e a NR1. Certo? Bom, nós temos aí um tempo curto para poder falar sobre tudo isso, então a gente certamente não vai poder entrar em detalhes sobre a própria NR1 e a NR7, mas nosso objetivo aqui vai ser dar os aspectos principais, os conceitos principais da norma regulamentadora 1, né, em particular do GRO e do PGR, e fazer o link, fazer a conexão disso com a NR7, né, que trata do PCMSO. E nisso vamos estar abordando esses dois temas ao mesmo tempo. Não vou estar abordando aqui as questões dos anexos da NR7, que tem 5 anexos, mas, em virtude do tempo, a gente não vai poder estar discutindo isso agora. Quem sabe, num evento futuro, a gente possa estar discutindo isso, certo? Bom, falando, então, do gerenciamento de risco ocupacional, do programa de gestão de risco e do PCMSO, vamos começar falando, então, do gerenciamento de risco ocupacional. O GRO, ele não é um papel, ele não é um documento,
Na verdade, ele é uma política, né? Ele é são ações que serão instaladas dentro da empresa. E essas ações, né, ela tem alguns níveis. Em primeiro lugar, é a identificação de perigos. Isso está muito claro dentro da própria NR1, que esse é o primeiro ponto, você conseguir identificar os perigos, fazendo até inicialmente uma avaliação preliminar de perigos, logo de início, e aí depois você entrando em detalhes sobre esses perigos. E daí também você vai chegar numa avaliação dos riscos, e você vai chegar, então, a níveis de risco para cada um daqueles perigos que você identificou inicialmente. Como eu disse, isso não é um documento, mas essas ações elas têm que ser documentadas. Então, ao seu final, aí sim, num programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, e lá, então, você vai ter essas informações no inventário de risco. Então, esse é o documento que a gente vai descrever essas duas ações iniciais do GRO. Mas o GRO também tem uma terceira fase, que é a definição de controle dos riscos. E esses controles vão estar expressos, então, dentro do PGR, no plano de ação. Ou seja, o PGR ele deve conter, no mínimo, esses dois documentos, o inventário de riscos e o plano de ação. Outros programas podem também estar integrados, por exemplo, vou citar aqui um PCA, ele pode também estar integrado no PGR, mas esses dois documentos aqui são os obrigatórios para todas as organizações. Outros programas, de acordo com o porte da empresa, com a característica da empresa, também poderão ser agregados. Por exemplo, aqui numa grande indústria, um programa de controle de emissão fugitiva. E tudo isso pode estar integrado dentro do PGR. E é aqui, desse PGR, do inventário de risco do PGR, que a gente vai tirar, então, o nosso PCMSO, nosso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? E o que o médico vai buscar lá? O que tem nesse PGR pode ser importante para a elaboração do PCMSO? Eu vou citar aqui rapidamente para ver quanta informação tem dentro do PGR. Processos e ambientes de trabalho, atividades realizadas, perigos e possíveis agravos à saúde, identificação das fontes, riscos gerados pelos perigos, avaliação e classificação dos riscos, critérios adotados para a avaliação desses riscos, grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, resultados da avaliação de ergonomia, análise preliminar dos perigos, como eu já falei anteriormente, e monitoramento das exposições a agentes químicos, físicos e biológicos. Hoje, a gente sabe da relação que tem entre o PCMSO e o PPRA, mas, basicamente, a gente, só essa linha K que a gente busca no PPRA de hoje, né? Só esse o monitoramento das exposições. Mas veja bem que o PGR ele vai juntar todas essas informações e vai fornecer, então, ao médico, vai dar ao médico todas as condições de fazer um programa bastante, bem mais envolvente do que nós fazemos hoje no nosso PCMSO. Essa é a ideia, essa foi a mudança de paradigma que trouxe o PGR. Ele vai falar de todos os riscos e o médico vai, então, fazer o seu programa a partir disso. Mas é importante a gente ter em mente que o PCMSO vai receber informações do PGR, mas também vai contribuir com o PGR. Isso é fundamental, essa seta nos dois sentidos. E eu vou citar aqui 5 situações onde isso acontece. Na elaboração do PCMSO, como a gente já falou, quando o médico busca informações do PGR para fazer o seu PCMSO. Na identificação de riscos, eles estão identificados lá no PCMSO, mas o médico também vai poder contribuir isso, a gente vai falar mais à frente. Na descrição dos agravos, o PGR também vai ter essa informação e o PCMSO vai ter uma participação nisso. Na informação sobre exames alterados ou doenças relacionadas ao trabalho, é o PCMSO dando informações para o PGR, e também na discussão do relatório analítico, que foi a evolução do que nós temos hoje, que é o relatório anual, que traz mais informações e traz mais exigências para o médico responsável pelo PCMSO, como a gente vai discutir um pouco mais à frente. Certo? Bom, PCMSO, então, vamos falar um pouquinho sobre esse PCMSO, e tem algumas coisas importantes logo desde o início aqui, que eu acho que é importante a gente pontuar. O PCMSO, ele visa proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. Ou seja, o PCMSO é um programa voltado para a questão de saúde do trabalhador relacionada aos riscos ocupacionais. No entanto,
é importante ter em mente que o PCMSO é parte de um conjunto maior, de um conjunto de ações da organização no campo de saúde do trabalhador. O que essas duas frases querem dizer? E como tem esse número no final, é o item da NR7, tá, que eu estou fazendo referência. O que esses dois itens trazem? Que o PCMSO tem que se preocupar com a questão de riscos ocupacionais. Né? Basicamente, é isso que o PCMSO deve tratar. Outras ações de organização, outras ações de saúde do trabalhador, por exemplo, uma campanha para redução de peso na empresa, para controle de risco cardiovascular, são coisas importantes que as empresas devem fazer sempre possível. Isso depende aí, certamente, de uma questão de disponibilidade dentro da empresa, mas são ações importantes em saúde do trabalhador, mas que não fazem parte do PCMSO. Eles fazem parte desse conjunto maior de ações da empresa. Então, é importante a gente ter bem essa visão clara do que o PCMSO é para a questão ocupacional. E por isso que ele tem que ser baseado nas informações sobre riscos avaliados e classificados pelo PGR. Você já fez a avaliação de risco, já diz o nível de risco e já fez essa classificação do risco. E é nisso que o PCMSO vai se basear. Mas o médico responsável, ele deve discutir sobre os riscos. Caso tenha alguma inconsistência, caso ele entenda que há alguma inconsistência no PGR. Vou dar um exemplo. Você tem um médico que tem um profundo conhecimento em ergonomia. A hora que ele receber as informações do PGR, ele deve, se ele tiver algum ponto a discutir, procurar os responsáveis pelo PGR para fazer essa discussão. Você pode ter um médico, por exemplo, que é um profundo conhecedor de toxicologia ocupacional, né? Ele tem todas as condições e tem a obrigação, ele deve, percebendo alguma inconsistência do PGR, levar essa discussão para a empresa, certo? Então, é a participação do médico diretamente nessa questão de segurança do trabalho. Bom, vamos falar dos exames, né? E eu vou destacar aqui só o que nós temos de diferente, tá? Com relação aos exames, não houve mudança, né? Admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional é o que a gente já tem hoje na nossa atual NR7, né? Mas, então, aqui eu vou destacar, vou dar uma paradinha naqueles pontos que eu considero importante a gente observar que houve alteração nessa nova NR7. No caso do exame admissional, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores. O que quer dizer isso, né? E qual a importância disso? Principalmente em grandes empresas, é comum uma empresa, por exemplo, de limpeza, nessa empresa, perder um contrato. E os trabalhadores saem dessa empresa e chega uma nova empresa e os trabalhadores permanecem no mesmo ambiente, fazendo a mesma atividade. Hoje, o que acontece? Você tem que fazer o exame demissional desses trabalhadores. Às vezes, no dia seguinte, ele já é admitido na nova empresa e tem que fazer um exame admissional. Teoricamente, ele teria que repetir todos os exames. Não tem lógica isso. Então, a gente está deixando claro que exames feitos nos últimos 90 dias, seja numa situação dessa ocupacional, ou seja uma situação que não foi ocupacional, um raio-x de tórax ou alguma coisa que já tenha feito nos últimos 90 dias, ele pode ser aceito pelo médico coordenador, pelo médico responsável pelo PCMSO. Eu digo que pode, porque vai depender do médico. Se o médico entender que é necessário fazer novos exames, eles deverão ser feitos, mas ele fica com essa possibilidade de aceitar esses exames nos últimos 90 dias, tá? Bom, com relação aos exames periódicos, algumas mudanças são sutis, né? Ele deve ser anual para empregados expostos a riscos ocupacionais, segundo o PGR, e para portadores de doenças crônicas que aumentem a suscetibilidade a tais riscos. Ou seja, toda doença crônica, todo trabalhador com uma doença crônica tem que fazer anual? Não. Só se no entendimento do médico responsável pelo PCMSO, isso tem alguma relação com os riscos que ele tem em decorrência do trabalho. Tá? Então, não são todas as doenças crônicas que devem fazer o exame de modo anual. E a cada 2 anos para os demais empregados, certo? E, por último, com relação aos exames, em relação ao exame de retorno ao trabalho. O que está escrito hoje lá? O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Esse é o texto da nova NR7. Na NR7, que está em vigor hoje, né, e vai até final de julho, só tem uma diferença, que ela trazia a informação sobre parto, motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
essa questão do parto foi retirada, porque isso foi até uma demanda dos próprios trabalhadores. O que acontece é que, na maioria das situações, sempre que possível, a mulher, quando ela tira a licença maternidade e depois emenda com as férias. Do jeito que estava está no texto atual, para fazer isso, ela tem que voltar à empresa, fazer o exame de retorno ao trabalho e para depois, então, poder entrar em férias, né? E nós entendemos que isso aí trazia muito mais problemas do que era uma segurança para o trabalhador, para a trabalhadora, no caso. Por quê? Casos em que houve algum problema durante o parto ou nos primeiros meses após o parto, certamente ela vai receber algum atestado médico ou o que for para fazer um afastamento, se for necessário. Então, nós entendemos que seria melhor tirar a questão de parto aqui, por essa questão desse problema que traz para as trabalhadoras, e entendemos que isso não havia nenhum prejuízo para a questão da saúde do trabalhador. Bom, e quando a gente fala de exames, nós temos exames complementares, né? Quando esses exames complementares são obrigatórios, né? De acordo com a norma NR7, a partir do levantamento preliminar de perigos, quando ele indicar uma necessidade, ou seja, numa primeira análise já se percebeu que você tem uma poeira muito grande no ambiente, você não tem nem avaliação ainda daquilo, mas você pode, nesse momento, ter que fazer medidas imediatas de controle. E entre essas medidas pode estar também o acompanhamento do trabalhador, por exemplo, a realização de um raio de tórax. Então, neste momento inicial, já pode haver uma demanda para a realização de um exame complementar. Ou então, de acordo com a classificação de risco do PGR, quando ele indicar essa necessidade, né? Lá no PGR, eu vou buscar essa informação. O nível de risco é alto, é muito alto, e eu posso fazer, então, a indicação dos exames a partir do que está determinado lá no próprio PGR, né? Aqui tem um ponto que é muito importante. Outros exames complementares, além dos previstos na NR7, podem ser incluídos no PCMSO, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. O que isso quer dizer, né? A NR7 já traz um rol de exames complementares, inclusive falando sobre periodicidade e tudo mais. Mas alguns exames não estão ali, são importantes também em relação à saúde do trabalhador. Vou dar um exemplo. Se o trabalhador está exposto a uma substância hepatotóxica, uma substância que pode lesar o fígado, o médico pode querer fazer uma avaliação da função hepática desse trabalhador. Tem os totais, as enzimas hepáticas, não são exames previstos na NR7, mas tem relação com o risco. Então, ele vai informar que ele está fazendo esses exames em virtude da exposição a um agente hepatotóxico, certo? Outros exames, por exemplo, glicemia, né? Glicemia para todos os trabalhadores. Isso está associado a algum risco diretamente? Não. Então, ele não é um exame a ser feito pelo PCMSO, a ser exigido dentro do PCMSO. Ele deve ser feito, pode ser feito, né? Se o médico entender necessário, numa ação de promoção da saúde, é importante que faça sempre possível, mas ele não faz parte do PCMSO. Mas, se vou dar usando esse mesmo exemplo da glicose, em algumas situações ele pode ser importante. Se eu, como médico, entendo que eu quero ver se o meu trabalhador que vai ter atividade em altura, se ele tem períodos de hiperglicemia, de hipoglicemia, que seria mais perigoso ainda, eu posso fazer isso no PCMSO e vou justificar tecnicamente. Trabalhadores em altura fazem esses exames para um reconhecimento prévio a respeito de problemas com hipoglicemia. Então, o que é importante? Esses exames extras devem ser justificados ou então colocados fora do PCMSO. Por que nós fizemos isso? Infelizmente, é comum a gente pegar PCMSOs que trazem um rol de exames, né? Trocentos exames. Nenhum deles relacionado com a questão do risco que existe no ambiente. E, muitas vezes, aquilo que precisava ser visto não é visto, mas se perde dentro de um rol de dezenas ou até centenas de exames, né? E isso, se a empresa quer fazer, ótimo, deve ser feito mesmo, mas fora do PCMSO, certo? Bom, e se o médico detectar, então, a ocorrência ou agravamento de uma doença relacionada ao trabalho ou uma possível exposição excessiva a uma substância química, que vai ser tratado lá no anexo 1, no quadro 1, ou ainda uma disfunção orgânica devido a uma substância química, também tratado no anexo 1, no quadro 2,
nesse caso do anexo 1, são indicadores biológicos de exposição, né? São exames que você faz e que você pode perceber que teve uma exposição excessiva, não houve uma lesão no trabalhador, ou tem uma disfunção, né? Que é o segundo caso, uma disfunção orgânica causada por exposição a agente químico. Nessas situações, o que o médico deve fazer e o que nós trazemos de novo dentro da NR7, né? Bom, em primeiro lugar, ele tem que informar a organização e ao responsável pelo PGR para reavaliação do risco. Isso é o que a gente chama de evento sentinela. Eu tive um trabalhador que teve uma alteração, ou teve uma doença mesmo, ou uma alteração nos seus exames. Então, eu tenho que informar a empresa, tenho que informar o responsável pela parte de segurança do trabalho, para ele realizar uma reavaliação do risco, para ver se há necessidade de algum tipo de avaliação especial ou de alguma medida de controle especial. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que ele tem que fazer, e isso é fundamental, não precisaria nem estar escrito, isso é verdade para qualquer relacionamento médico-paciente, ele tem que examinar esse empregado e explicar o resultado do exame e qual a conduta que vai ser feita. Infelizmente, é comum a gente chegar numa situação e perguntar para o trabalhador se ele fez algum exame, e ele fala, eu colhi urina assim no final do dia. Mas para quê? Eu não sei, pediram para eu colher, eu colhi. É isso que a gente quer evitar. O trabalhador tem o direito e é obrigação nossa, do médico, explicar aquele exame e, a partir daí, explicar o resultado e o que vai ser feito a partir daí, né? E também, o médico deve considerar a necessidade de avaliar outros empregados em situação semelhante. Fica a cargo do médico, mas é importante que ele tenha essa visão de que pode ser que seja necessário acompanhar outros trabalhadores, que aquele caso teria sido um evento sentinela, e ele tem que fazer, então, ampliar a busca, fazer uma busca ativa para identificar novos casos, né? Bom, e vamos falar agora, então, um pouquinho de documentação. E aí, no caso do ASO, eu vou só trazer uma informação, que é o seguinte: o ASO deve conter, além de uma série de outros itens, vou destacar esse aqui, que é uma coisa que traz muito problema hoje e que a gente está tentando equacionar. O ASO deve conter a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a inexistência desses perigos e fatores de risco. O que está de novo aqui? O que a gente tem de importante nesse caso? É deixar claro que o ASO vai ter uma descrição de perigos ou fatores de risco que necessitem de controle médico. Você pode de repente, ter lá um perigo, mas que não há necessidade de acompanhamento médico, por qualquer que seja o motivo, ou porque a exposição é muito baixa, e isso tudo vai estar descrito lá no PGR, né? Você não vai precisar de um acompanhamento médico, então você não vai precisar escrever isso no ASO. Eu sempre reforço a ideia do que é ASO. É atestado de saúde ocupacional. Ele não é um atestado de risco ocupacional. Ele não tem como foco dizer que existe um risco. Agora, quanto esse risco necessitar de um controle médico, ele vai estar ali dentro daquele documento, certo? Porque ele como a gente está dizendo, é um atestado de saúde, no final ele vai dizer se é apto ou inapto. Esse é o objetivo final, essa é a conclusão do ASO, né? Mas, e essas outras informações acrescentam mais dados ao ASO, mas eu preciso colocar que todos os riscos que tem no ambiente, todos os fatores de risco, melhor dizendo, que tem no ambiente, tem aquela dúvida, né? Qual ambiente que não tem ruído? Então, em todo ASO, eu deveria colocar ruído, né? Eu tenho um agente químico que é utilizado em 10 ml uma vez por mês dentro da empresa. Isso eu preciso de algum acompanhamento médico disso? Não preciso. Então, isso não precisa estar no ASO também, certo? O prontuário médico, eu só trago uma ponderação de quem é o responsável pelo prontuário médico. É o médico responsável pelo PCMSO ou o médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. O que a gente está querendo trazer isso aqui? E isso aqui está em consonância, vai em encontro do que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, fala. O prontuário médico é de responsabilidade do médico. No caso de uma instituição hospitalar ou de uma clínica, a responsabilidade é daquela instituição que atende o paciente, sendo que nessa instituição tem um responsável técnico, que é um médico, que vai ser o responsável por todos os prontuários. Mas é importante ter essa ideia de quem é responsável pelo prontuário médico não é a organização, mesmo que o prontuário esteja lá sob a guarda, né, dentro da
da instituição, mas o responsável pelo prontuário é sempre o médico, que é o médico responsável pelo PCMSO, certo? Por último, para a gente ficar dentro do tempo aqui, eu vou falar do relatório analítico. O que traz de novo no relatório analítico? O que traz, né, na verdade, o relatório analítico? O número de exames clínicos realizados, nenhuma novidade aqui, é o que já traz, é o que também a gente já pede no relatório anual. O número e tipos de exames complementares realizados, também isso o atual relatório anual já pede. A estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo de exame e por unidade operacional do setor ou função. Também aqui nenhuma novidade, né? É o percentual de resultados anormais. Aqui começam as novidades. A incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizados por unidade operacional, setor ou função. O que é importante disso? Dentro do relatório analítico, você vai ter a informação sobre quais são as doenças. A gente que já tenham sido identificadas da empresa. E citando a incidência e a prevalência. As grandes empresas, as boas empresas, já têm essa informação. Só que a gente tem que solicitar. Agora, a gente colocou isso para dentro do relatório analítico. Além disso, informações sobre o número, o tipo de eventos e doenças informadas nas cartas emitidas pela organização referentes a seus empregados. Por quê? Porque, eventualmente, as cartas são emitidas fora da organização, dos sindicatos, por exemplo. A empresa não teria como ter essa informação, mas as cartas emitidas pela empresa, ela deve estar informando. E, por último, e mais importante, a análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações dos resultados. Ou seja, eu fiz hoje o meu relatório analítico, então eu vou pegar o meu relatório, esse relatório e comparar com o anterior. Né? Naquele setor tal, naquele estabelecimento, houve um aumento do número de perda auditiva, houve um surgimento de novas doenças, aumentou a prevalência de uma doença naquele setor. Então, tudo isso vai estar dentro do relatório analítico. E aí, para reforçar essa ideia, o que o relatório analítico traz, então, de novo, e eu acho que esse é o ponto mais importante. Em primeiro lugar, uma análise comparativa em relação ao relatório anterior. A gente já exige isso durante a fiscalização, a gente pede que isso seja feito. Agora, a partir de agora, a gente vai ter isso dentro do próprio relatório. A discussão sobre as variações dos resultados, como eu acabei de falar, uma discussão sobre esse tema. E essa discussão deve ser apresentada para os responsáveis por SST e para a CIPA. Ou seja, a parte final, né, rodando o PDCA, é a informação para a organização, para a empresa, de como está a saúde do trabalhador no seu conjunto, de uma maneira coletiva. E essa informação é fundamental para a revisão de todo o procedimento relacionado à saúde e segurança, rodando, como eu falei, um PDCA. Esse é o último ponto. Então, a gente destaca muito isso, que isso é uma novidade do relatório analítico, que vai substituir o relatório anual e vai trazer certamente aí um grande número de... vai trazer muitas informações, né, para esse processo como um todo. Bom, na verdade, o que eu gostaria de falar de maneira bem resumida, temos muito mais coisa para falar com relação ao PCMSO e também ao próprio PGR e o GRO. Temos muita coisa para discutir isso, é uma discussão para horas sobre isso. Gostaria só de destacar que a gente está fazendo agora a revisão do anexo de químicos da NR9, eu estou coordenando esse grupo também, e lá a gente vai estar trazendo mais informações para essa questão da gestão de risco químico. Então, como o Romulo já disse, estamos num processo de revisão com o intuito de melhorar os conceitos, de atualizar os conceitos e os procedimentos na área de saúde e segurança como um todo. Mais uma vez, eu agradeço a todos, peço desculpa aí porque passei um pouquinho do meu tempo e coloco-me à disposição para qualquer conversa no final. Obrigado. Bom, Carlos Eduardo, muito obrigado aí pela sua apresentação, realmente super esclarecedora ali nos pontos mais críticos de mudança. Para mim fica nítido, né, que a gente está realmente sendo, com essa mudança na NR7, sendo muito mais efetivo na gestão, né, da saúde do trabalhador, com esse foco realmente de evitar, né, o adoecimento e também o acidente. Né, fica, principalmente quando você complementou a questão do ciclo do PDCA, né, quer dizer, a gente deixa de ser uma coisa burocrática e passa a ser uma coisa efetiva de ação nas empresas. Realmente, parabéns aí
pela apresentação e pela forma como foi divulgada aqui para a gente. Tá? Bom, eu queria agora introduzir o Mauro Miller. Tá? Mauro, ele vai apresentar aqui, né, seguindo essa exposição, vai falar para a gente da NR9 e da NR17. Tá? Mauro é auditor do Fiscal do Trabalho, tá? Também especialista em auditoria fiscal de saúde e segurança do trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe da Segur, que é a Seção de Segurança e Saúde da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e coordenador do grupo tripartite, o GTT, da revisão da NR17, a ergonomia. Tá? Mauro, bem-vindo aí, por favor, pode iniciar a sua palestra. Obrigado, Antônio. Primeiramente, aí, fazer um agradecimento à GSSO pelo convite, pela confiança para estar aqui com vocês. Meu muito obrigado e também dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando essas informações e podendo discutir essas mudanças nas nossas normas, né? Dizer também que o Cadu, em grande parte, né, o nosso colega Cadu, se me permite chamá-lo assim, Cadu, facilitou muito a minha apresentação naqueles aspectos em que ele já tocou em relação à nossa NR1, né, ao nosso GRO e PGR. Então, eu vou pedir licença aqui para colocar uma apresentação para poder guiar aqui a nossa conversa. Vamos ver aqui. Chegou a apresentação aí, mestre? Sim, Mauro, só tem que agora maximizar aí a... Agora sim. Perfeito. Muito bem, obrigado. Então, me coube aí, nesse curto espaço de tempo, tentar tratar um pouco dessas duas normas e a sua relação com o PGR. NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, a NR17, ergonomia, e o nosso já falado PGR. Então, a primeira questão a verificar é que nós estamos em pleno processo de atualização, como o nosso colega Rômulo já destacou no início dessa live, né? E essas atualizações, essas revisões já foram publicadas, né? Em primeiro lugar, a NR1, que trouxe, então, as disposições gerais, como já estava antigamente, e essa grande novidade que é do gerenciamento de riscos ocupacionais. E também a NR9, que do nosso antigo PPRA, o nosso programa, né? Ele passou a ser, então, um instrumento técnico, em vez de uma norma programática, né? A NR9 deixou de ser uma norma programática, ou seja, não tem mais um programa dentro dela, para ser um instrumento técnico, então, de apoio ao gerenciamento de riscos ocupacionais, passando a conter no seu conteúdo essa avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. As duas portarias foram publicadas em março de 2020, com a ideia de entrar em vigor após um ano, mas sobreveio, principalmente em virtude aí desse momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo, a CTBP achou por bem prorrogar o início dessa vigência, então, para 2 de agosto desse ano. Aqui a gente colocou numa linha de tempo para visualizar mais fácil, né? Então, nós temos aí todas as portarias de SST, elas têm o seu nascedouro lá em 1988, com a portaria 3.214. A grande modificação que instituiu o PPRA com a portaria 25 de 1994, e agora em 2020, então, essa modificação dentro do escopo do nosso conjunto de normas, né? Como eu falei antes, tivemos essa prorrogação e o PGR vai começar a vigorar junto com a nova NR9 a partir de 2 de agosto de 2021. Então, nós tivemos todo esse período aqui, vamos dizer assim, desde março de 2020, em termos de profissionais, auditores fiscais do trabalho, organizações,
para preparar essa mudança, né? Ou seja, um período de transição. Vejam que eu não coloquei aqui nenhuma portaria e nem menção a respeito da NR17, né? Porque nós não concluímos ainda a discussão da NR17 desde o ano passado. O que eu vou apresentar para vocês aqui é resultado já do acúmulo de consensos que se tem dentro da CTPP, mas como o Rômulo muito bem destacou, vai mais uma vez para a pauta da CTPP de maio, a NR17, para concluirmos. Estamos aí na busca incansável para conseguir consenso em poucos itens que ainda restam pendentes na NR17. Lembrando que a ideia, né, é justamente fazer essa discussão logo para que, publicada a NR17, ela também esteja de acordo com esse marco de 2 de agosto de 2021, ou seja publicada antes, para que nós tenhamos esse alinhamento de todas essas normas, porque a NR17 também é uma norma de repercussão geral. Ela deve ser aplicada por todos os setores econômicos. Então, o nosso colega Carlos Eduardo já tratou do GRO, mas a gente gosta muito de usar essa imagem do guarda-chuva, porque, na verdade, essa é a grande mudança que o gerenciamento de riscos ocupacionais traz em termos de tratamento, né, de todos os riscos, de todas as disposições presentes nas NRs, de todas as medidas de prevenção. Então, o GRO ele vai abarcar o tratamento, né, identificação, avaliação e o endereçamento, o tratamento desses riscos. Então, nós vamos ter abaixo desse guarda-chuva a NR9, NR17 de ergonomia, que eu estou falando, PCMSO, que já foi mencionado pelo colega Carlos Eduardo, NR10, NR35 e assim por diante. Então, mas o aspecto mais fundamental, eu diria assim, né, o essencial, vamos chamar assim, né, dessa mudança, eu acho que foi falado pelo Carlos Eduardo no final da sua palestra, muito bem destacado pelo Antônio, nosso presidente da associação, que é justamente essa integração de todas as normas com gerenciamento de riscos ocupacionais, mas dentro de uma dinâmica, dentro de um PDCA, ou seja, nós queremos que todo esse gerenciamento de riscos ocupacionais, ele se transforme em ações, se transforme em planejamento dessas ações, né, desde identificação, avaliação e adoção das medidas de controle, e rodando esse ciclo após a adoção das medidas de avaliação dessas medidas, e se forem insuficientes, girar novamente todo esse ciclo de avaliação. Então, isso é muito importante, acho que é a mudança mais fundamental em termos de NR1 e que impacta nas demais normas. Por quê? Porque não é possível mais falar de NR33, de NR35, de NR9, só de acordo com a própria norma. Nós precisamos sempre vincular e integrar essas disposições normativas com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Entrando mais diretamente na NR9, então, quando você deve aplicar a NR9? Então, nós vamos ter sempre, eu vou trazer aqui sempre essa vinculação com o PGR, né? Então, dentro a concretização, digamos assim, a documentação do gerenciamento de riscos ocupacionais vai estar lá dentro do nosso PGR, e nós vamos ter essas 3 etapas principais já abordadas pelo Carlos Eduardo: identificação de perigos, avaliação de riscos e controle dos riscos. Então, quando nessa etapa inicial de identificação de perigos, você encontrar, né, alguma exposição, algum perigo relacionado a agentes físicos, químicos ou biológicos, dentro daquele mesmo conceito que nós tínhamos já na atual NR9, né, o mesmo conceito desses agentes. O que você deve fazer? Você identificou esse perigo, então você tem que imediatamente também fazer a leitura da NR9 conjuntamente com o PGR, com a NR1. E a partir do corpo da NR9, nós vamos ver aqui, nós vamos ter a necessidade
de consultar também os anexos, porque a NR9 ela ficou bastante enxuta, bastante diminuta em seu texto, a maior parte das disposições foi para a NR1, nós podemos verificar isso, e ela remete nas questões específicas, não poderia deixar de ser diferente, né? Você precisa de disposições específicas para avaliar, por exemplo, a vibração, avaliar o calor, avaliar o ruído, avaliar os agentes químicos, né? Como o Cadu acabou de ressaltar, que está sendo construído o novo anexo. Não temos ainda todos esses anexos, eles estão sendo construídos, mas existem disposições transitórias na própria NR9 para você aplicar até que sejam construídos todos os anexos necessários para os agentes químicos e biológicos. Então, a primeira etapa que nós vamos ter que percorrer refere-se à identificação de perigos. Então, essa etapa está descrita na NR1, vale para todos os tipos de perigos, né? Mas no que se refere aos agentes químicos, físicos e biológicos, você tem que ir até a NR9. O que a NR9 faz? Nesse requisito 9.3, ela vai colocar a necessidade de algumas questões a mais, além do que está previsto lá no PGR, né? Além da descrição das atividades, da identificação dos agentes, das possíveis lesões, você também vai ter que identificar aí os fatores determinantes da exposição, as medidas já existentes, né, e identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Então, ela vai um pouquinho além do que está colocado na NR1. Na sequência, após a identificação desses perigos, então nós vamos para a fase de avaliação desses riscos. Aí também nós precisamos fazer esse link com a NR9 e a leitura do requisito 9.4, que fala da avaliação das exposições ocupacionais a esses agentes. Então, nós podemos, pela leitura do requisito 9.4, concluir que pode ser feita uma análise preliminar dessas atividades de trabalho e dos dados já disponíveis referentes a esses agentes, a fim de determinar a adoção de medidas diretas de prevenção, ou seja, aquele conceito que nós tínhamos que temos na atual NR9, né, de risco evidente, né, então a saúde ou a segurança, você pode já fazer a adoção de medidas diretas de prevenção. Ou então, você pode partir para avaliações qualitativas ou, quando for o caso, avaliações quantitativas. Então, você precisa fazer também esse link com a NR9. E a última etapa dentro do nosso PGR, que seria o controle dos riscos. Então, após a identificação desses perigos, a avaliação de riscos, nós precisamos estabelecer essas medidas de controle. Também já existe, inclusive, uma hierarquia na própria NR1 a respeito desses controles, dessas medidas, mas você precisa fazer a leitura conjunta com a NR9 também, no requisito 9.5, a respeito dessas medidas de prevenção, né? Então, essas medidas, o item da NR9 nova, ela remete diretamente para os anexos. Então, você vai precisar fazer a leitura do corpo da norma conjuntamente com os anexos. E há esse comando, né, que devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle dessas exposições ocupacionais. Então, precisamos fazer essa aplicação de forma integrada, né? E dentro ainda dessas etapas, concluídas essas etapas, né, nós podemos ter essa integração. Aqui eu trouxe, na verdade, essa tela apenas para exemplificar com o anexo 1 de vibração, né? Quando você identificar na fase inicial aqui a exposição, né, às vibrações, a vibração, você vai precisar fazer a leitura, então, do PGR com a NR9 e consultar o anexo de vibração, porque ele vai te dar todas as disposições técnicas necessárias, o apoio, o suporte necessário para você fazer a identificação correta do perigo e percorrer esse caminho de avaliação de riscos
e também adotar as medidas. Então, vejam, pelo próprio sumário do anexo de vibração, ele coloca já 2 tipos de avaliação, ou seja, uma avaliação preliminar, quando for possível implementar medidas diretamente, né, já nessa fase inicial, e também a necessidade de, quando for necessário, adotar uma avaliação quantitativa dessa exposição. E, como foi mencionado anteriormente, as medidas preventivas e corretivas conforme essas avaliações anteriores. Tudo isso devendo estar integrado, então, dentro do nosso PGR. Aqui essa tela é muito interessante para mostrar qual a relação das disposições da atual NR9 com esse novo cenário, né, referente aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, nós temos aqui, dentro da NR9 atual, chamado PPRA, vários itens, né, da norma, desde as fases de antecipação, reconhecimento, avaliação dos riscos, avaliação das exposições, as medidas, implantação e monitoramento e o registro de dados. E vamos ter, por outro lado, a partir, então, de 2 de agosto desse ano, o GRO, com a sua documentação, que é o PGR, né? Como é que, para a gente poder entender bem essa questão, então, como fica esse relacionamento com a nova NR9 e o GRO? A etapa de antecipação, ela passou a fazer parte da identificação de perigos. A etapa de reconhecimento, ela está também espelhada na identificação de perigos e também na parte de identificação da exposição da nova NR9. A parte de avaliação de riscos passou, então, para a etapa correspondente do GRO, e a avaliação das exposições ficou consignada dentro da nova NR9. O estabelecimento de medidas estão contidas nos anexos da NR9, né? Então, por isso, nós trouxemos aqui essa correlação, detalhamento, né, em relação aos anexos, e a parte de controle de riscos, então, do GRO incorporou toda essa parte de implantação e de monitoramento das ações do antigo PPRA. E a parte de registro de dados também está colocada dentro do controle de riscos. Vejam que chegamos aqui na tela inicial do mestre Carlos Eduardo, né, com o GRO, as etapas de identificação de perigos e avaliação de riscos compõem, né, vão estar num documento chamado Inventário de Riscos, e a parte de medidas de prevenção e controle no plano de ação. Então, esses 2 documentos, eles dão concretude aí ao nosso PGR. Vamos, então, para a nossa NR17, né? Eu coordenei esse grupo de trabalho, e como eu falei já inicialmente, ainda estamos, né, nessa busca incansável por atingir 100% do consenso. Mas quando você deve aplicar a NR17, né? Então, já na redação de hoje, né, isso não mudou, sempre que for necessária adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. E qual a finalidade de realizar essa adaptação? Nós temos aqui a finalidade normal da SST, ou seja, manter a saúde do trabalhador, manter a sua integridade, as condições de segurança do trabalhador, mas temos um conceito um pouco mais amplo, que ele se refere ao conforto do trabalhador e também à necessidade de um desempenho eficiente no trabalho, ou seja, ergonomia tem a ver com o conforto e tem a ver também com a produtividade nas empresas. Isso é muito importante, porque às vezes os empregadores não conseguem enxergar essa faceta, né, da ergonomia, que é muito importante. Ela serve para melhorar essas condições, adaptar as condições de trabalho, mas essas melhorias vão levar não só ao conforto no trabalho, mas também a um desempenho eficiente no trabalho. Então, sempre que você tiver essa necessidade, então, de adaptação das condições, você precisa aplicar a NR17, fazendo essa relação com o PGR, né? Então, como é que nós vamos fazer essa relação em termos de NR17? Então, aqui um pouco diferente do PCMSO, né? O PCMSO
o Carlos Eduardo colocou ele depois, né, fazendo essa interface. A nova NR17, ela vai, da mesma maneira como a NR9, ela vai se colocar aqui no intermédio, no meio de campo, entre aquilo que vai ser as etapas do gerenciamento de riscos e você colocar esse gerenciamento, você documentar esse gerenciamento no PGR. Então, as etapas de identificação de perigos e avaliação de riscos, elas vão ser consubstanciadas num capítulo novo. Essa é a grande novidade da NR17, é um capítulo que já está consensado entre as bancadas, que é o capítulo chamado Avaliação das Situações de Trabalho, né? Então, sempre que você tiver o trabalhador, né, está no centro da atividade de trabalho, a situação de trabalho é o encontro desse ser humano, desse trabalhador, com as suas condições de trabalho, exercendo uma atividade laboral. Então, esse capítulo significa que você tem que fazer a avaliação dessas atividades de trabalho, justamente lá onde o trabalhador está realizando as suas atividades, com aquelas condições reais de realização do seu trabalho. A partir dessa avaliação prevista na NR17, você vai integrar os resultados dessa avaliação no inventário de riscos, e a etapa de controle de riscos também vai ter que ser feita a interligação, a integração, a leitura de todas as medidas de prevenção previstas na NR17, para que depois, então, seja integrado num plano de ação. São resultados, tanto o inventário como o plano de ação, resultados aqui dessa integração e também resultados de um processo dinâmico, iterativo, contínuo, né, de avaliação de riscos e de implementação dessas medidas. Importante destacar também, eu acabei não falando anteriormente, esse é um capítulo novo na NR17, mas as condições de trabalho, como nós conhecemos hoje na atual NR17, elas não mudam. Nós vamos ter, estão mantidos esses 5 grandes capítulos dentro da NR17, a respeito da organização do trabalho, a respeito da movimentação manual de cargas, a respeito do mobiliário dos postos de trabalho, a respeito de máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, e também sobre o conforto nos ambientes de trabalho, certo? Então, esses capítulos, para você avaliar as condições, a adaptação das condições de trabalho ao trabalhador, eles estão mantidos. Como você vai fazer essa avaliação das situações de trabalho? E aqui reside a grande mudança da NR17, né? Hoje, atualmente, a NR17, ela prevê apenas a análise ergonômica de trabalho. Ela é obrigatória para a avaliação de toda e qualquer atividade de trabalho. E nós, a exemplo já da própria NR9, né, de outras normas, anexos da NR9, então estamos prevendo uma etapa preliminar, ou seja, você vai começar a fazer essa avaliação das situações de trabalho com uma avaliação ergonômica preliminar, AEP, ou seja, você vai fazer um levantamento de todos os problemas que você tem dentro do seu estabelecimento, nas suas atividades, e nós temos diversas denominações para essa avaliação ergonômica, ela já é praticada, né, pelas organizações, panorama ergonômico, levantamento e assim por diante. E a partir dessa avaliação ergonômica preliminar, você já vai poder adotar medidas diretamente para a melhoria dos ambientes de trabalho. E numa segunda etapa, quando for necessário o aprofundamento dessa avaliação, então você vai se utilizar da análise ergonômica do trabalho. Então, a análise ergonômica do trabalho, ela foi reservada na norma como uma etapa mais aprofundada de avaliação das situações de trabalho. Aqui, então, para detalhar um pouco mais, a avaliação ergonômica preliminar, ela vai subsidiar a implementação dessas medidas de prevenção e adequações necessárias. Então, por exemplo, medidas que tenham baixo custo, medidas que sejam de fácil implementação, soluções já conhecidas, né, do nosso mundo de saúde e segurança no trabalho, podem ser já diretamente implementadas a partir da avaliação ergonômica preliminar. Um exemplo concreto,
você tem uma situação de trabalho, onde o trabalhador necessita trabalhar sentado, e ele possui uma cadeira sem ajuste ou sem encosto. Isso não é possível pelas próprias disposições da NR17. Então, você vai fazer uma avaliação preliminar muito simples, constatou esse problema, constatou esse risco, né, e vai colocar já no seu plano de ação, comprar uma cadeira com ajustes, né? Poderia ser uma ação direta, singela, já de melhoria, né? Essa avaliação ergonômica preliminar, ela também não é que ela precise ser só um levantamento simples, não, ela pode ter o seu nível de aprofundamento, tanto que a norma previu que ela pode ser feita por meio de abordagens qualitativas, né, com esse simples levantamento que eu estava falando, semi-quantitativas ou quantitativas, ou a combinação dessas ferramentas, por escolha do próprio empregador. Então, ele deve escolher qual vai ser a abordagem que ele vai fazer nessa avaliação ergonômica preliminar. A análise ergonômica do trabalho. Então, quando ela vai ser utilizada? Essa ferramenta que nós já conhecemos, né, da atual NR17 e muito divulgada no meio dos profissionais que trabalham com ergonomia, não poderia deixar de ser. Quando nós vamos precisar da análise ergonômica do trabalho, então, nesse contexto da nova NR17? Quando nós observarmos a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação e quando você identificar inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Então, aqui se refere a esse processo contínuo de avaliação e de revisão da gestão do risco no seu estabelecimento. Então, se você já de cara identifica uma situação que você precisa de uma análise mais aprofundada, você pode remeter já para a ET. Ou então, quando você retornar no seu PDCA para verificar as ações realizadas, as medidas de prevenção realizadas, e o problema continua, então você também pode remeter para a ET, né, para aprofundar isso. E tem 2 itens muito importantes que são novos, né, mas que são muito importantes dentro desse contexto de integração de todas as normas. Veja, a ET também vai ser obrigatória quando for sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do PCMSO. Então, vejam a importância aí do acompanhamento médico e do item 15511, a linha C da NR1, ou seja, esse item da NR1, essa linha, ela diz o seguinte: sempre que o PCMSO, acompanhamento de saúde, verificar uma relação entre a lesão ou agravo à saúde do trabalhador com as condições de trabalho, com a sua situação de trabalho, nesse caso, o acompanhamento médico pode sugerir a realização de uma ET. Nada mais justo, né? Se tem uma situação que está levando ao adoecimento dos trabalhadores, é preciso verificar com profundidade aquela situação para dar o devido tratamento. E, por fim, a ET deve ser realizada também quando for indicada uma causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho nos termos do PGR. Isso é uma novidade também do nosso PGR, a NR1 previu que todas as organizações devem realizar a análise dos seus acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e quando nessa análise foi indicada uma causa relacionada à NR17, as condições de trabalho, você também deve fazer, então, proceder essa análise mais aprofundada. Já estou concluindo aí, eu acho que eu passei do meu tempo, né, Antônio, mas estou concluindo aqui o último slide só para mostrar o item que revela essa integração direta com o PGR, né, de forma mais textual. Então, esse item 1735, que é da nova NR17, ele prevê que o inventário de riscos do PGR, ele vai precisar integrar, então, esses resultados da avaliação ergonômica preliminar, e quando for o caso, né, quando a ET indicar, a revisão da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos. Então, a ET, como ela tem um documento em separado, né, essa é a previsão da NR17, ela vai ser um documento específico, né, pela profundidade da sua análise, né, e continua sendo necessário a realização por um profissional ergonomista, né, que entenda desse assunto.
ela poderá indicar, então, em alguns casos, essa revisão da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, justamente para garantir esse PDCA, né, em relação à própria ET e às questões ergonômicas. Mas o principal está nesse primeiro item, que são os resultados da avaliação ergonômica preliminar, devem constar do PGR. E também não poderia deixar de mencionar o plano de ação, que é a outra parte do PGR, né? Ele também devem ser previstos planos de ação, né, para as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar e também das recomendações da ET. Ou seja, não queremos apenas um laudo papel, né, que antigamente a gente chamava, muitos profissionais nas empresas, profissionais não, né, mas nas empresas era comum se dizer, né, o laudo ergonômico, né. Então, nós não queremos um laudo papel que fique lá na gaveta. Nós precisamos transformar todas essas ações, essas avaliações que estão sendo feitas e análises em medidas que estejam dentro de um plano de ação concreto, com prazos, com cronograma, com responsáveis, para que se possa dar efetividade à prevenção, né, garantindo aí condições de saúde e segurança para os nossos trabalhadores. Peço escusas se eu passei do tempo aí aos colegas, mas eu fico à disposição, obviamente, como diz o nosso colega Carlos Eduardo, tanto a NR9 com seus anexos, quanto a NR17 nova, elas têm um universo muito maior de questões, né? Eu, na NR17, por exemplo, não entrei em nenhum dos capítulos específicos sobre as condições de trabalho, mas em virtude do tema e do tempo aqui, né, eu acho que essa a análise mais geral da integração com o PGR também é muito importante para que a gente possa trazer isso sempre presente no cotidiano das nossas organizações e da prevenção. Perfeito, mestre Mauro, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela apresentação, e acho que a gente observou que, de fato, tudo que o Rômulo começou falando, depois o Carlos Eduardo e o Mauro agora por fim, mostra que não existem mais dúvidas quanto à interligação de todas as ANRs, né? Assim, cada vez mais se ratifica a necessidade absoluta da gestão da saúde e segurança do trabalhador, e aí fazer isso é simplesmente aplicar e entender todas as NRs aí envolvidas. Obrigado mais uma vez, Mauro. A gente tem mais 10 minutinhos aí para falar, fazer algumas perguntas. Antes de fazer a primeira pergunta, só queria falar para quem está assistindo a gente que no dia 6 de maio próximo, a gente vai ter a GCSO faz mais um evento também para falar sobre alterações aí legais, e aí agora a gente vai falar do e-social. Então, a gente vai ter a presença do Rafael Kickbush, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, também com apoio da CN Saúde, da BRH, do Corale, para justamente falar sobre a implantação de SST no e-social. Então, dia 6 de maio, aguardem que tem mais novidades aí. Eu queria começar aí a discussão das perguntas. Acho que o Carlos Eduardo mostrou claramente na apresentação dele, mas se você puder só explicitar para a gente, Carlos, a pergunta vem do Adriano, que também é da GSSO, engenheiro de segurança, e ele coloca assim: o início da nova NR1 será em agosto de 2021. Nessa data, devemos substituir todos os PPRAs por PGR ou podemos aguardar o vencimento dos PPRAs para a elaboração dos PGRs? Essa pergunta é importante, essa dúvida tem surgido, né, de diferentes formas, mas o conteúdo tem sido sempre o mesmo. É importante a gente ter em mente que o texto da NR1, né, já foi publicado aí há alguns meses, e quando ela entrar em vigor, em agosto desse ano, nós já vamos ter aí 1 ano e meio da sua publicação. Então, ela é de conhecimento de todos. A expectativa qual é? É que a partir de agosto você tenha já, então, você já esteja fazendo nesse momento a sua transição do seu atual PPRA para esse novo modelo, que é um novo conceito, que é do PGR. Então, a expectativa é, assim, que em agosto você já consiga fazer essa sua mudança de forma definitiva, saindo do PPRA e indo para um PGR.
A mesma coisa acontece com relação ao PCMSO. Né? A expectativa é que você já se preparou durante esse 1 ano e meio, e isso é uma ação do governo muito bem demarcada, que é dar um prazo realmente para as empresas se adaptarem, não só as empresas, né? para a sociedade como um todo se adaptar. Na NR7 a gente estabeleceu uma série de prazos também, e a expectativa é essa, que esse prazo tenha sido utilizado para essa adaptação. Temos aí mais alguns meses, então a expectativa é assim, que lá em agosto nós já tenhamos essa conversão de um documento que a gente chamava de PPRA para o PGR. Aproveitando, é óbvio, desculpa, só para terminar, Paulo, todas as informações que você já tem no seu PPRA. Né? Não é fazer um outro documento. Né? E não é esperar aquele prazo que seria de 1 ano para fazer uma reavaliação. Não. A expectativa é que você já tenha ele, sim, convertido com os dados e informações do antigo PPRA. Legal. Obrigado, Carlos. Acho que o Antônio quer fazer uma pergunta, já a gente está em cima do horário. Paulo, acho que infelizmente aí a gente tá com o tempo bem em cima, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta, depois a gente pode encaminhar, né, para o Mauro, para o Carlos Eduardo e para o próprio Rômulo também as demais perguntas que surgiram. A gente teve algumas perguntas aqui, então tem mais perguntas do que a gente, infelizmente, vai conseguir abordar, tá? Mas a pergunta aqui, eu vou até selecionar aqui, Mauro, porque tem algumas questões aqui em relação à palestra que você fez, tá? Então, na realidade, eu vou juntar 2 perguntas aqui, e aí você me ajuda aí com essa resposta, tá? Então, é para o Mauro. A princípio, aqui, a pergunta foi feita por uma pessoa chamada Darcy Noia, tá? E aqui quais são os outros anexos que serão acrescidos na NR9 e qual será a sua nova estrutura, tá? E aí, emendando aqui na pergunta, considerando a fiscalização, que é a pergunta do Carlos Menezes, tá? Que considerando a fiscalização do trabalho, as empresas podem aplicar os novos textos das NRs já a partir de agora? Olha só, a pergunta é importante, mestre, né? Vamos começar por essa última. Na verdade, em relação à aplicação dos novos textos, né, considerando a fiscalização do trabalho, aí o colega endereçou bem a pergunta dele, né, em relação à auditoria fiscal do trabalho. Quando a organização for auditada, o que vai ser cobrado vai ser o texto vigente, né? Então, você poderia estar pensando da seguinte maneira: eu poderia antecipar e já colocar o PGR em prática e abolir o PPRA, né? Dizer, não tenho mais PPRA. Não faça isso, né? Por quê? Porque você vai estar descumprindo uma obrigação legal. E a nossa principal responsabilidade enquanto auditor fiscal é cobrar o atendimento dessas obrigações legais. Então, o que você pode fazer e deve fazer, foi isso que o colega Carlos Eduardo já mencionou antes, é ir aproveitando esse tempo para fazer todos os ajustes e verificar tudo aquilo que você vai aproveitar do seu PPRA no novo GRO. Então, ter bastante presente isso. Você precisa atender todos os textos vigentes até o dia 1º de agosto. Depois do dia 2 de agosto, há uma virada de chave legal, em termos de SST, que você deve atender, e por isso teve todo esse período de transição, né, de mais de 1 ano, para que a gente possa se preparar, né? Então, é preciso. Eu não partiria simplesmente para já atender os novos textos, não. Fiquem atentos para poder atender aí aos demais textos. Em relação aos outros anexos, é importante que se diga que, como essa norma mais técnica que a NR9 passou a ser, nós vamos precisar, vocês viram pela apresentação, né, o corpo da NR9 é bastante enxuto, e ele vai sempre se remeter
para os anexos. Então, o desafio é que nós tenhamos anexos, tantos anexos quanto forem necessários para cobrir aí toda essa gama de agentes físicos, químicos e biológicos, né? Nós temos um longo caminho pela frente, então não precisamos ter pressa nesse sentido, é preciso fazer um bom trabalho, né, de preparação desses anexos para que eles também possam ser execuíveis. E, nesse aspecto, a NR9 trouxe uma medida, trouxe um item chamado disposições transitórias, que, ou seja, enquanto nós não tivermos todos os anexos necessários, você pode adotar, então, os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos. E também, quando não existirem, né, esses limites, você pode utilizar os critérios da CGIH, que já é algo que está colocado hoje na atual NR9, né? Não há nenhuma novidade sobre isso. Talvez, Antônio, o mestre Carlos Eduardo possa falar mais sobre os anexos que estão no forno aí. Eu acho que o de químicos está sendo trabalhado já nesse momento, né, Carlos? Sim, sim. Na verdade, a gente está discutindo o anexo, especificamente nesse momento, o anexo de químicos, né? A gente pretende aí, nas próximas semanas ou próximos meses, já ter um texto para discussão. Foi feita uma consulta pública, né, que já também nos trouxe vários subsídios para discutir esse tema. E a gente está avaliando a possibilidade de fazer também um anexo específico para cancerígenos, que é uma coisa a qual eu já venho discutindo há bastante tempo dentro do Ministério, que acho que vocês sabem, é a doença que mais mata na Europa relacionada ao trabalho, é o câncer, não é o acidente, por exemplo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Talvez a gente faça um anexo específico para agentes cancerígenos. Mas o de químicos já está bem avançado. Cancerígenos pode ser que seja incluído dentro do anexo de químicos, mas a gente vai estar abordando esse tema também aí nas próximas semanas. Maravilha, pessoal. Poxa, Mauro e Carlos Eduardo aí, super obrigado, né? Quero agradecer também ao Rômulo, né? Apesar dele ter tido que sair um pouco antes em função de compromissos na agenda dele, né? O meu colega aqui, né, intermediador aqui também, o Paulo Zaia, que esteve aqui conosco, tá? A todo o pessoal que nos apoiou aqui na GCSO, tem um pessoal técnico aí que, né, sofreu um pouquinho no começo, mas que depois segurou bem aí a nossa reunião. A gente teve bastante participação. Tem mais perguntas? Se vocês me permitirem, a gente vai encaminhar essa pergunta para vocês e depois a gente expõe as respostas no nosso site, tá? Assim, eu acho que são perguntas pertinentes e relevantes. As pessoas realmente estão aí com dúvidas, né, em relação a essa questão de timing das NRs, como é que se preparam e tudo mais, tá? Queria agradecer também, tá, a CN Saúde, tá, através aí da pessoa do Clóvis Queiroz Filho, que nos apoiou bastante aqui também para a realização desse evento, tá? Ao Corale, da BRH de São Paulo, que também aí, agradecer aí ao coordenador da Coralho, Carlos Silva, e ao diretor jurídico lá, o Volney Ferreira. Tá? E, finalmente, né, agradecer aí a todos os associados da GCSO, as pessoas que realmente aí puderam participar aqui do nosso evento, agradecer, claro, aí também a Secretaria do Trabalho e Ministério da Economia por ter gentilmente aí cedido o tempo de vocês para estar aqui conversando com a gente, tá? E realmente, assim, acho que gostaria de dar os parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Mostra muita seriedade, né? Nós participamos, eu e Paulo, a gente participa de grupos lá junto à GTT, à CTPP, e a gente vê a profundidade das discussões, a seriedade com que vocês levam esses temas aí, né? Como que vocês têm uma escuta atenta aos diversos setores da sociedade, tentando equilibrar ali, né, os diversos interesses que existem nessa hora, e tem feito realmente um trabalho primoroso e brilhante, tá? Realmente parabéns aí para o que vocês têm feito e a forma como vocês têm conduzido todo esse processo, tá?
E, novamente, muito obrigado pela participação e pela palestra que fizeram aqui conosco hoje. Ok? Muito obrigado, mestre. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. É isso, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, Até mais. tchau.